desapareceu, ficou o I. Só que o I, ele é mais palatizado ainda. Então pode ser palatização, mas lógico que vai ter a síncope do chiado aqui, né? E aqui a gente tem... Ah, não, esse não é. E o seu qual que é, Lando? Fiz dois. Eu pensei num que é não, e eu vi também os verbos que estão fazer, tinha outros. Ah, o da eliminação, aproveitar, né? As letras deles estão isso eliminadas. é até hoje no português do Brasil. Sim, é assim. passam, eles vão para a vogal, tipo, a vogal absorve um pouco da letra E. Da tonicidade só, sim, né? Da sílaba fica toda concentrada, mas na verdade já era fazer. E fazer não muda nada, o que muda é só o sumiço da consoante final, da articulação no final. Nossa, fique quieto, fique quieto. Quieto, e aí a gente elimina a semivogal. Sim. Né? E aí fica só quieto, não quieto. Quieto. E nesse caso, tipo, fique quieto, vai e também na síncope? Síncope também. Síncope, porque eliminou síncope. Eliminou. E aí você também poderia dizer assim, além da síncope, você poderia dizer que foi a monotongação, que é quando um ditongo perde uma das suas partes. Monotongação. E no caso do ponto de vista dos metaplásmicos, síncope. Ok. E no caso das letras, a letra R, o final do verbo que passa na vogal. Não tem nada de passar aqui. Simplesmente desapareceu. Que desapareceu. Porque a sílaba já era tônica. Okay. Só perde o final. Ok. Faz sentido para você? Fazer, sim. Comer, falar. Eu vou falar uma coisa. Falar, nem eu falo. Acho que se vocês prestarem atenção em como eu falo aqui, eu já eliminei todos os R's finais de infinitivo. Não se fala mais. É só a professora primária, quando faz o ditado. A professora primária fala. Não é? Coitada. A professora primária é minha colega Marinês. A coitada, a professora está lá. Então, para os alunos não errarem, ela ajuda, não é? Verdade. Então, ela fala, menino vai falar. Isso, para ele poder. E aí os alunos percebem, as crianças percebem que é para colocar o R. Mas é artificial. Isso. Então, aí eu queria chamar a atenção de vocês para cá, olha. Porque quando nós desenhamos daquele jeito artificial a boca na lousa, dá a impressão que, assim, um som que parece que é articulado aqui no canto da boca, pelo jeito que eu fiz. Mas esse desenho deixa a gente enxergar melhor, porque na verdade, a língua é tudo aqui no movimento da língua. É o movimento, para onde é que a gente ergue ou força, né, torna o músculo mais tenso. Então, é aqui, ó, nesse movimento. Então, a gente tem do lado de cá I, E, A. O A é bem mais baixa, então aqui no chão da boca, né? A, eu não preciso mexer a língua praticamente, só o vento. A. O E é mais próximo de um A, pela abertura. Aí vem E. Pronuncie. A. Vamos prestar atenção como é que você mexe o vento na língua. A. Perceberam como vai mudando? A língua vai subindo. É a língua, mas ela não chega a subir tudo. Ela faz uma força para cima de alguma parte da língua. Parte medial, conforme vai subindo para cá. Então, quando eu falo que o I é a vogal do conforto, a gente precisaria ver esse desenho aqui. Porque olha só, I. Você fica com a boca parada e só faz a força lá atrás. I. Certo? É muito mais fácil mexer o E virar I, né? O E virar I está muito perto, olha. A posição deles, muito próximos. Por isso quando eu vou falar pente, eu falo pente, eu falo I no lugar do E. Muito próximo. E ainda a átona não precisa ter força, então ele vai se encostar na outra. Na nossa vogal do conforto, que é o I do português, tá bom? Olha só. Até agora a gente fez a aula passada, que faltava aquele pedacinho para acabar. Agora a gente está entrando na aula 3, que é a de hoje. A gente tem que falar sobre variação linguística, regra variável, estratificação, tempo aparente, tempo real, estudo de tipo painel, estudo de tipo tendência, que tem a ver com metodologia de pesquisa.
para a gente entender como é que sociolinguistas trabalham em campo, tá bom? E vamos falar um pouquinho de aquisição de linguagem, mudança. Tenho só uma pergunta, não tem a ver com... Perfeito. Então, vamos lá. Com isso, com o que vemos agora, mas com a evolução da língua e das palavras, porque a picula ficou a ser abelha, mas quando falamos de uma pessoa que trabalha com a abelha, apicultor, mas exato. Como é que essa palavra não evoluiu também? Porque quando você pensa bem, a palavra, sempre que muda, ela deixa seus usos ali em alguma instância. Essa instância, que não foi na boca do povo, fica para situações mais reclusas de ciência, coisas assim, né? Da universidade, da ciência. Agora, quando você vê que essa palavra, ela ainda retoma a base clássica, você tem duas hipóteses. Ou ela foi uma palavra que nomeou uma profissão que não existia, então com um nome para uma profissão. E aí quando você nomeia coisas cientificamente, entre aspas, né, você busca a base na etimologia. Então a etimologia é apícola, então apícola, apis, abelha, apicultor, né? Ou ela foi remanescente em algum polo. Por exemplo, na área do direito, muitas palavras são mantidas desde que o direito é direito. Por exemplo, cláusula pétrea no direito do português deve ter em todas as áreas, isso no direito, é termo técnico, jargão do direito. Então, uma cláusula pétrea, eles pegam a palavra pétrea, que nada mais é do que pedra. A pedra não se muda. Ela se mantém na lógica deles, que a gente sabe que pedra também muda, se mantém estável. E é só que eles vão pegar o som surdo, vão pegar lá Petrus, ou, entendeu? Pé vai dar pedra, vai dar Pedro, vai dar tudo que sai dessa raiz. Eu fiz 2 anos de direito antes de vir aqui. Sim. E quando tínhamos de fazer casos jurídicos e havia muitas palavras de latim. Muitos termos. Que precisamos de meter quando escrevemos as coisas. Exato. Ela vai falar sempre que você está lendo. O latim também é muito usado no direito, porque as leis ainda hoje derivam do direito romano. Sim. Né? Então, vamos dizer lá, você vai estar lendo lá o texto do direito, aí aparece par e passo, você fala, mas que raio que é isso? Então, vem diretamente do latim para lá, que é acompanhar passo a passo. Mas você precisaria saber o latim. Mas não, a gente aprende no contexto como aluno. O professor diz o que a gente grava e pronto. Não é verdade? Mesmo que não saiba latim. Okay. Então, obrigada. Não por nada. A regra variável e estratificação. O que é regra variável? Regra variável é toda vez que você tem numa língua 2 ou mais maneiras para se dizer a mesma coisa. Isso é regra variável, que daí que vem a variação linguística, né, da sociolinguística. Então, a definição do Labov, que é o pai da sociolinguística neste livro que está aqui, é essa aqui. 2 ou mais formas de se dizer o mesmo, com o mesmo valor de verdade. O valor de verdade é que tem o mesmo efeito no outro, no mesmo contexto. Porque se você tirar a palavra do contexto, ela vai significar outra coisa. Tem que ser no mesmo contexto. Bom, toda a língua muda com o tempo. A gente viu, foi a minha proposta de fazer esse exercício com documentos de várias épocas diferentes com vocês, foi para que vocês ganhassem uma sensibilidade para que fenômenos que ocorrem no passado continuam ocorrendo hoje. Porque as pessoas não mudam, as línguas não mudam tão profundamente. Então, mesmo que eu envelheça, meus cabelos brancos surjam, minhas rugas vão surgindo, né, eu vou ficando manchada, ficando mais velha, mas eu sou eu. Então, alguma coisa em mim diz que eu sou eu, é a minha essência. A língua tem a sua essência e isso não muda. Ela vai mudar nos aspectos que são de comunicação das pessoas, mas a sua identidade de língua continua a mesma. Então, tudo que sempre aconteceu com ela vai continuar a se manifestar, mesmo que seja em novas gerações. Foi o que a gente tentou mostrar nesse material para vocês. Então, a gente poderia se perguntar se existe uma relação entre variação, que é quando você diz de 2 formas, uma mesma coisa, e a mudança. Qual é a relação que há? Então, os sociolinguistas começam a fazer uma espécie de acompanhamento disso.
eles vão tratar, tem até uma metáfora, a metáfora da luta sociolinguística, né? Então, assim, você vai acompanhar para ver qual dessas variantes das formas, cada forma, então, eu tenho duas formas de se dizer o mesmo, forma 1 e forma 2, cada uma delas se chama variante, né? Isso aqui, esse conjunto da coisa que eu estou analisando, se chama regra variável. Aqui no caso, vamos supor, no português, a gente tem nós e a gente competindo para ocupar a posição do pronome pessoal, de primeira pessoa do plural, ok? Então, é uma regra variável de primeira pessoa do plural, é assim que a gente chama. Então, regra variável, conjunto de algumas variantes que concorrem, né, na sociedade para saber qual vai ficar. Qual é a que fica? A que os jovens usam normalmente, né? Os adultos, né? Não os idosos. Os idosos morrem com a sua variante. E a sociedade que está no fluxo vai levando a nova forma de se dizer. Então, há uma tendência no português do Brasil de que o agente passe a entrar na escrita futuramente. Por enquanto, ele é suportado pelos professores na língua falada. Todo mundo usa, até para falar, mas ainda ensina na sala que é o nós, mas que de vez em quando pode usar o agente se for informal, o que é uma inverdade. As pessoas estão usando agente até a situação formal, tá certo? Então a gente não quer ver o que está acontecendo. Então esse aqui tem uma tendência de ficar no futuro, no lugar do nós. O nós é usado para escrita formal. Professora, tem um caso, às vezes quando vejo algumas séries brasileiras, tudo na fazenda, Filme, Irmandade na Netflix e outras, é frequente também as pessoas dizerem é nós. É nós. Isso é paulista. É para quê? Para dar um impulso de coragem, efeito do grupo? Ou... É uma marca identitária. Okay. É uma marca identitária. Então, assim, quando alguém chega num grupo e fala é nós, a gente fala esse cara é corintiano, esse cara é paulista. Então a gente começa, ele é de São Paulo, segundo, ele é corintiano. Um palmeirense não falaria é nós, que é o outro time. Então, é interessante usar o nós, porque é nós, quer dizer, não os outros. Não os outros, é nós. Né? E marca a identidade mesmo, assim. Quer ver, a gente tem, para que os outros possam perceber do que você está falando, que é uma coisa muito interessante isso. Em São Paulo, as pessoas usarem é nós, peraí. E nem é nós, hein? É nós. Tem que ser é nós, não pode ser é nós. É nós. É nós. É bem popular, é nós. Mesmo que você use no seu cotidiano nós, para falar, naquele momento tem que ser é nós. É como estamos juntos. É mesmo. Não é? Vai aparecer junto. É parecido com estamos juntos. É nós estamos juntos. Mas é um pouco centrado sobre a pessoa, tipo, sim. Sou eu. Sim, eu, mais vocês, fora eles. Não é um pouco isso? É um pouco comunitário. Sim, mas foi o que a professora disse, é para marcar a identidade. Como é que se marca a identidade? Aqui, ó. Com frequência, em oposição à identidade do outro. Pode falar, Liliane, parei. Não, terminei, pode ir. Vou dar um exemplo aqui com um material do YouTube. E aí, meu querido, tudo certinho? Obrigado por ter dado play nesse vídeo aqui. Eu nasci em Santa Catarina e me mudei pra São Paulo esse ano. E morando aqui, eu fiz uma lista de gírias paulistas que todo mundo fala aqui em São Paulo, mas que quem é de fora sempre tem dificuldade pra entender. E aí, mano, beleza, meu? E aí, mano? É um jeito bem específico do pessoal se cumprimentar. Salve também é um cumprimento. Salve. Firmeza, meu. Firmeza. Tudo bem. Firmeza. E sussa também tá tudo bem. Se alguém perguntar se tu tá sussa, fala que tu tá sussa. Tá sussa. Se alguém te chamar de João, é um jeito de chamar mesmo. É um jeito carinhoso de chamar. E aí, João? E aí, João? E a palavra cara significa que há muito tempo atrás aconteceu aquilo. Cara não é uma pessoa, tipo, aquele cara falou isso. Não, meu, faz uma cara que a gente não se vê, meu. Cara é tempo mesmo. Também tem outros jeitos do pessoal se cumprimentar. Truta, meu irmão, mano. E cuzão também. Cuzão. Meu. O paulista tá com preguiça de explicar alguma coisa. A pessoa usa tipo assim pra simplificar a frase. Então a pessoa tá falando dela tipo assim, para de falar. Daí tu tem que adivinhar o que ela queria falar. Meu, eu tava lá ontem e foi mal louco, meu. Tipo assim.
Tipo assim, a palavra em vem sempre no final da frase. Quando a pessoa acha alguma coisa muito foda. Ah, tá de carro novo, hein? Ô, meu, todo bonitinho tu veio aqui, hein? Ah, tá de namoradinha nova, hein? E como você pode perceber, a palavra meu também vem sempre no final da frase. Você vai ouvir muito. Meu. E aí, meu, tudo bom? Ô, muito louco. Cheguei em casa mó tarde ontem, meu. Em vez de falar a palavra muito, em São Paulo, o paulistano fala mó, cara, que não te vejo, meu. Padoca é padaria. Quando tu for comprar alguma coisa na padaria, tu tem que estar preparado, porque na hora de passar o produto no caixa, com certeza a mulher vai perguntar pra ti assim, nota fiscal paulista, CPF na nota. Quem não é de São Paulo não tá preparado pra responder essa pergunta. Então no início tu meio que se embabaca, assim, nota fiscal Paulo. Eu não sei. Aqui se tu quer comer um biscoito, tu não pode falar biscoito. Biscoito não existe. Não, é bolacha. Cerveja é breja. O café da manhã clássico de todo paulista é um pingado, que é um café, e um pão na chapa. E mistura é tudo aquilo que vai junto com arroz e feijão. Então botou alguma coisa, botou uma carne, um frango, um peixe, aquilo ali é mistura. Em São Paulo também o pessoal tem muito costume de trocar os plurais. Troca os plural tudo. Oh, meu, um chops e 2 pastel. Se alguma coisa é difícil em São Paulo, essa coisa é osso. Se alguma coisa é ruim, essa coisa tá embaçada. Ih, que embaçado, meu. Aqui em São Paulo não é só gato que sabe miar. Qualquer coisa pode miar. Se uma coisa miou, essa coisa deu ruim, estragou. Miou. Isso aí miou. Se é na hora, é bom. Se é na faixa, é de graça. Se alguém manja do bagulho, essa pessoa sabe fazer bem. Manja. Oh, meu, se é o bichão mesmo em São Paulo, tu pode estar ligado em tudo. Ou tu pode estar boiando. Tá boiando, meu. E se tu provocar alguém, a pessoa pode falar assim, tá me tirando, meu? Tu tá me tirando? Tu tá causando aqui. Tá causando. O pessoal fala meio assim quando o pessoal é da quebrada. Quebrada é o lugar onde você mora. E geralmente o pessoal mora num lugar mais afastado, fala assim, vamos lá na minha quebrada. ZL é Zona Leste, né? ZL. Se alguém falar pra ti que vai dar um corre, essa pessoa vai resolver alguma coisa, vai dar um corre. E quando um paulista leva susto, eita! Pega. Trabalho em São Paulo é trampo. Ônibus em São Paulo é busão. Se alguém tá indo, a pessoa fala, tô indo. E se alguma coisa talvez vá acontecer, meu, se pá, isso aí vai acontecer. Se pá, faz ideia é um termo usado demais também. Faz ideia, o bagulho aqui é louco mesmo, faz ideia. Se alguém falar que vai no Ibira, essa pessoa vai no Parque Ibirapuera. Meu, eu vou pegar o busão pra ir pro trampo hoje, meu. Você tá ligado que eu tô no maior corre. Ouvi dizer que tá o maior trânsito pro lado da estaiada lá. Que zica, meu. Eu ainda tenho que passar no sacolão pra comprar mexerica, tá ligado? Então faça, meu. Não esquece de botar o CPF na nota, meu. Firmeza, então. Vou nessa que o bagulho é louco mesmo. Já é, meu. A gente se vê sábado no Ibira, meu. Se você lembrou de alguém enquanto eu falava essa lista de gírias paulistas... Tudo bem? Realmente, eu ouvi coisas que eu falava, nossa, tão normal pra mim isso. Eu não sabia que era tão... Difícil. Então, que era estranho para outras pessoas, né? Se você não faz parte desse contexto aí, se perdes, por exemplo, o seu carro disse busão. Busão, verdade. Bom, voltemos. Então eu dei o exemplo do nós e do agente, ok? Nós e agente são variantes de uma regra variável, né? Então a regra variável de primeira pessoa do plural. Pronome demonstrativo. Nós vimos Almodi, ele pegou o ist para mostrar, e a gente mostrou a evolução. Os pronomes demonstrativos no português estão numa fase de mudança muito grande. Os jovens, como no Brasil, vocês... né? Em Portugal é mais estável. Eu falo do meu lugarzinho, exatamente, no Brasil. Então, e eu falo do meu, né? Ele vê dos dois lados. Dos dois lados. Então, lá nós... eu ainda distingo, quando eu digo este, é primeira pessoa, com T, primeira pessoa. Então, se eu disser este, é porque está perto de mim. Este casaco. Esse casaco, perto do você, do tu. Esse, com SS, longe de mim. E o SS já marca uma distância mesmo, mais longe. E aquele mais longe ainda, longe de nós duas. Aquele casaco. Longe de mim, longe de você. Essa é a regra que se aprende no português, né? Na escola. Mas nas ruas, no cotidiano, as pessoas não fazem distinção entre esses dois. Qualquer coisa serve e aquele é tudo que está longe de mim. Ninguém consegue perceber entre os jovens que diferença que tem entre este, esse e este. Ninguém consegue mais perceber. Esse aqui, esse aí, é o que tá aí aparece, assim, né? Então eles estão fazendo uma mudança para resolver isso, quer dizer, sem pensar, todo mundo está fazendo o quê?
usa ou este ou esse, tanto faz, com um date com marcador de lugar. O aqui é perto do eu, o aí é perto de você. Então, este, que era de primeira pessoa, aí. Esse, que era longe de mim, aqui. Esse aqui é meu casaco. Este aí é seu casaco. Então, misturaram tudo, mas o que distingue é o advérbio de lugar, né? de distância, né, da pessoa. Aqui, aí, ali, para usar essa marcação. Isso está mudando agora no português do Brasil. Está em mudança. A escola insiste em ensinar, mas as pessoas, para usar, não sabem mais como fazer isso. E na escola, isso Está é um drama. passando de um sistema com 3 pontos para um sistema com 4, né? Pois é. Este ou esse, aqui e aí, depois aquele lá e aquele ali. Que também a gente não sabe a diferença entre aquele ali e aquele lá. Em São Paulo, a gente não percebe. A gente usa os dois, mas é tudo longe de É uma mim. questão de, mas é uma questão de pensar um pouquinho, tem Mas as pessoas não usam, não. diferença existe. Teria que fazer Aquele lá e isso. aquele ali, eu tenho a impressão, por exemplo, e já vi isso escrito, que é visível e não visível. Ah, então, na escrita Aquele é outra lá, história. não, né? não. Na fala mesmo. Se eu falar aquele ali, nós estamos vendo, ou pelo menos eu estou vendo. Ah. E aquele lá refere-se a um longe objeto de que eu não estou vendo. Tem um estudo no Rio de Janeiro, feito pelo grupo da Discurso e Gramática, lá o grupo da Mariângela Rios, da Jussara. Eles estão trabalhando com o estudo sincrônico. Então, no momento, como é que as pessoas estão usando isso? Mas, por enquanto, eles estão na fase da descrição, pegando os vários dialetos do Brasil e contrastando para ver o que está acontecendo. Mas isso está em instabilidade ainda. Mas a gente sabe que a mudança, ela pode ser enxergada no momento em que a gente está, como eu mostrei para vocês agora. Está acontecendo uma mudança. Só que ela não se efetivou, ela está em curso. Quando eu fiz faculdade, a gente aprendia que sincronia e diacronia eram coisas muito separadas e diferentes. Porque eu aprendi a teoria clássica. A teoria clássica na linguística diz que sincronia é uma coisa, o momento que você está analisando é a sincronia. E a diacronia é um momento passado que você pode estabelecer até uma comparação com essa sincronia. Como é que isso foi para os livros? Diacronia é histórico, sincronia é o presente. Ok? Assim que foi para os livros. E a gente aprendeu assim. Com a Bove, a sociolinguística, tudo isso mudou. Porque ele vai falar que em sincronia a gente verifica a variação. Algumas variações são estáveis, elas sempre vão ficar variando, conforme mesmo que as pessoas mudem, morram, outras nasçam, continua variando, né? E vai existir a variação que pode gerar uma mudança. Cabe ao sociolinguista analisar esse quadro e verificar que camadas da sociedade que estão usando para acompanhar essa mudança. Portanto, é possível numa diacronia, como é que a gente fala? Uma diacronia de curto termo. Uma diacronia de curto termo, a gente consegue descobrir essa mudança. Então eu posso pegar a língua da minha época, da década de 60, e de quando eu comecei a adquirir linguagem, e aí dos meus pais naquele momento, e aí eu vou estudar a dos meus alunos. E depois a dos alunos dos meus alunos. Então eu vou pegando de curto termo, não preciso pegar séculos. E eu consigo, então, estabelecer uma relação histórica dos usos que são variáveis, para verificar quais são estáveis e quais vão gerar mudança. Ok até aqui? Então chegamos à palavra aqui. Vocês têm uma redação aí, que eu entreguei para vocês, de um vestibular da Universidade de São Paulo. Isso. O que está aí é uma prova que foi bem avaliada. Então esse candidato tirou nota muito boa lá na prova, né? Então a gente acha que é uma redação bem escrita para os critérios que decidiram lá do que deveria ser bom, né? Então ele deve ter escrito no tema, deve ter escrito bem, sem erros de português, coisas assim. Ele deve ter uma redação boa. A minha pergunta a vocês, a minha busca aí que vocês vão fazer, a busca de vocês é localizar a palavra que. Eu preciso de 3 exemplares da palavra que.
E eu preciso de um exemplo de o qual. O qual, a qual, os quais, as quais, qualquer um serve. Um só. Deu? 3? Acharam algum o qual? O B já, né? O qual já também. As quais? As quais serve também. Perfeito. Vamos lá? Então, me fala, O qual também. me responde o seguinte, eles são o mesmo tipo de quê? Vocês sabem a diferença entre os tipos de quê que existem em português? Não, e é muito complicado. Você vai falar com relação a quê? Eu preciso mostrar, falar de variação e mudança. Não, tudo bem, mas é classificação Também, vou morfológica. falar. Você vai falar agora? Vou falar. Ok, Ok. desculpa, eu estava pensando em outra. Então, assim, O qual. quando nós olhamos duas pessoas no corredor da universidade que são muito parecidas, qual é a primeira coisa que vem à nossa mente? Que elas são irmãs. Essas duas pessoas são irmãs, que elas são parentes. Se elas forem muito parecidas, elas são irmãs gêmeas. Essa é a ideia que a gente tem quando encontra duas coisas que são semelhantes no mundo. Vocês têm aí várias palavras que a gente sabe que no português nós temos uma palavra que é a conjunção integrante.